Beleza, tô trazendo mais um vídeo aqui no canal, onde dessa vez tô trazendo pra vocês um guia completo sobre o Bennett, o menino lobo de Mondstadt, usuário de espadão com a visão eletro. Então, vamos lá. A começar pela habilidade elemental dele. Eu não atingi o inimigo não, né? Basicamente uma garra assim, né, que vai pra frente. Caso atinja algum inimigo, cria uma bolinha nas costas dele, como deu pra ver. E então, pode haver até 3 bolinhas dessa daqui. Quando você usa um ataque carregado, essas bolinhas são consumidas pelo Razor, recarregando a energia elemental dele, tá? Se eu não me engano, essas bolinhas somem se você trocar de personagem, mas eu não tenho certeza. Então, ok. Agora, de quanto ao Ultimate, ele chama esse lobo de eletro, que basicamente vai atacando junto com ele, causando ataque eletro, mas só que isso não substitui o dano físico dele. Os ataques normais e carregados da habilidade elemental também são utilizados aqui da mesma forma, porém causam um dano a mais. Certo? Bom, agora de quanto as passivas, né? Na verdade, vou falar primeiramente da ordem, que você deve upar os talentos. Você deve priorizar mais o ataque básico, visto que ele é um DPS. E a Ultimate, né? Também porque ela aumenta o dano, tá? Basicamente é isso. Agora, vamos falar sobre as passivas. A primeira passiva faz o seguinte: diminui a recarga da habilidade elemental em 18%. Não, é da habilidade elemental. Quando você usa Ultimate, redefine a recarga da garra do trovão. Ou seja, basicamente, quando a gente usa isso aqui depois dos Ultimate, a gente não tem que esperar o cooldown. E além disso, reduz o tempo, né? Porque normalmente demora mais do que isso aqui, né? Então, ok. Continuando agora. Espera que tá só baixar um pouquinho alto. Beleza. Ok. Agora, de quanto a segunda passiva, fez basicamente o seguinte. Quando a energia de Razor estiver abaixo de 50%, aumenta a recarga de energia em 30%. Ou seja, como aqui assim no caso a energia dele está em 0, né? Basicamente ele vai recarregar mais energia. Basicamente é isso. Então, ok. Agora, de quanto às constelações dele, vamos começar, né? A primeira constelação dele faz o seguinte: ao obter um orbe elemental ou partícula elemental após o dano de Razor em 10%, ou seja, basicamente aumenta o dano de Razor em 10% quando você coleta um orbe elemental, né? Quando você ganha energia, aumenta 10% do dano do Razor. É bom, mas mais ou menos, né? Ok, a segunda basicamente aumenta a taxa crítica contra inimigos com menos de 30% da vida em 10%. Sério. Isso aí é meio inútil. Isso aí é útil quando o bicho já tá morrendo, mas você vai ter que descer a vida dele até lá de qualquer jeito. Né? Então, ok. A terceira sobe o nível da Ultimate. A quinta da habilidade elemental. A quarta faz o seguinte: ao pressionar para lançar a habilidade elemental, diminui a defesa dos inimigos acertados em 15% por 7 segundos. Ou seja, se os inimigos forem afetados pela garra desse jeito, eles vão ficar com menos defesa, né? Agora, de quanto a essa constelação, faz o seguinte: a cada 10 segundos, a espada de Razor recarrega, fazendo com que... Recarrega mesmo. Recarrega, fazendo com que os próximos ataques libere um relâmpago que causa 100% de dano eletro do ataque de Razor quando o Razor não estiver usando os dentes do relâmpago, ou seja, a Ultimate. O dano do relâmpago contra inimigos concederá selo de eletro H a Razor pela garra do trovão, ou seja, basicamente aqueles selos lá, aquelas bolinhas que ficam atrás do Razor, tá? Basicamente é isso. Agora, ele é um DPS físico, porém essa build aqui, assim, eu vou mostrar duas builds pra vocês, tá? Uma build que assim é dele de DPS eletro, mais ou menos, né? Porque basicamente você vai focar ele na reação de super florescimento, se eu não me engano, tá? Eu sempre confundo o nome da reação. Então, basicamente, Dendro, Hydro e Eletro. Esse aqui é o melhor time free to play que você vai botar nele, só tem um personagem mais
que é 5 estrelas, mas é literalmente o personagem 5 estrelas que tu ganha tanto ele quanto as 6 constelações dele. Não, 6 não. No caso é 6 constelações por elemento. Ele atualmente controla 4 elementos, né? Então são 24 constelações dele. Atualmente, né? Porque em breve vai lançar mais 6. Mas de boa, você vai usar o Viajante, né? Na versão de Dendro. Tanto faz se for o Aether ou o Alumine. A Yao Yao, o Shinkyu e o Razor, tá? Caso você não esteja tão confiante, tá? Eu usei a garra do Razor aqui pra quebrar esse minério aqui assim pra coletar um Technicome que tinha aqui. Tá? Não liga porque tinha um minério dropado aí não, né? Mas é basicamente isso. Aí você vai usar o Ultimate, começar a bater com o Razor. E assim você vai causando dano daquela sementinha explosiva, tá? Eu já fiz um guia sobre as reações. Você pode olhar aí no canal. Porém, a build que é realmente... que é de dano físico. Tá certo? Dano físico é um dano que já é meio apagado aqui no jogo, tá? O único personagem de dano físico que realmente é bom é a Eula, tá? No caso, todos os personagens de dano físico aqui assim, no caso são o Keia, o Razor, cadê? Não, cadê? A Fischl, né? Que aí tem gente que usa a Fischl. Deixa eu ver qual mais... Cadê? Eu tenho certeza que ela ficaria aqui no começo, mas não tá aqui não. Cadê? Aqui, ó. A Rosária e a Eula. São só estes personagens de dano físico, tá? A Eula, a famosa que não aparece em banner faz mais de um ano, né? Foi removida do jogo porque não é possível ter ficado tanto tempo assim sumida. Ela dá um dano absurdo de dano físico, tá? Ela é a única que realmente causa dano físico de verdade. O Razor até consegue ficar tão forte quanto a Eula, porém, tipo assim, a Eula sozinha, pro Razor chegar ao dano que a Eula causa sozinha, ele vai precisar do suporte da Yunjin. Which opera shall we perform today? Cadê o outro? Não. Você vai precisar aqui assim do Mika também, tá? E eu também aconselho você colocar um segundo gel aqui assim, por exemplo, caso você tenha, tá? O Zhongli, tá? Mas caso você queira montar o time pra Eula, tá? Você pode simplesmente trocar o Razor e o... Você pode trocar o Razor pela Eula e também colocar no lugar do Zhongli, colocar um... Cadê? Colocar a Raiden Shogun. Basicamente essa aqui é a melhor build que você pode montar, tá? Basicamente o Zhongli é mais porque junto com a Yundin eles fazem a ressonância gel e depois acho que eu vou fazer um vídeo sobre a ressonância gel. Aí você aplica Cryo com Mika, aplica Eletro com Razor e aí você vai... E aí eu uso a ultimate de todo mundo aqui e aumento o dano do Razor, tá? Basicamente eu usei a ultimate da Yundin sem querer, mas de boas, né? Uso a ultimate do Mika aqui, de quem for. Mas beleza. Basicamente, agora vamos falar sobre as armas que o Razor usa, tá? Então tá. Caso você for usar ele naquela build que eu mostrei primeiro, a melhor arma para você colocar é Salgueiro da Chuva, tá? E eu que a propósito tem duas delas, tá? Porque eu sou um azarado do caramba. E uma delas já tá com refino 2. Não liga pra isso não, tá? Mas é basicamente essa arma que assim que você vai usar se ele for o suporte, justamente que aumenta o dano contra inimigos afetados por Hydro e Electro. Geralmente os inimigos vão ficar afetados por um desses dois elementos, senão vai ficar afetado por Dendro. E aí, mas é basicamente isso, tá? E caso você for fazer ele de DPS, você vai colocar a Estrela de Prata Enterrada na Neve ou a arma Assinatura da Eula, que é aquela arma 5 estrelas, tá? Acho que é a Canção dos Pinhos o nome, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Ok, e agora de quanto aos artefatos. Se você for usar o Razor de suporte, 4 peças dessa belezinha que é assim chamada Flor do Paraíso Perdido. Que no caso você vai usar 4 peças com Proeficiência, eu não acho que eu não tenho Proeficiência aqui, né? Mas de boas. E Proeficiência, vai usar Proeficiência em tudo. Tá? Nos 3, mas no caso... Geralmente você usa aqui assim um copo como um coringa, se tu não tiver você pode colocar proeficiência de outro aqui, né? O que importa é que esses 3 tem que estar de proeficiência e você tem que estar com 4 peças. Agora, caso você queira fazer ele de DPS, vai ser a melhor escolha, vai ser Chama Pálida, 2 peças de Chama Pálida e 2 peças
De cadê? Cadê? Aqui, ó. Cavaleiro manchado de sangue. Bom, aí você vai colocar ataque, dano físico e taxa ou dano crítico, tá? Basicamente é isso. Ataque aqui. Aqui você vai colocar dano físico. Caso você queira, você pode colocar ataque também, que aí aumenta o dano do lobo em si, né? Porque o lobo causa dano eletro, né? Mas isso aí vai de você. Mas aqui assim você pode colocar taxa ou dano crítico, aquele que você tiver mais precisando, tá? Como eu não uso o Razor, né? Mano, eu só fui conseguir ele literalmente no banner infinito da Yaka. Quem jogou aí a 2.6 sabe que banner é esse. Mais de boas, né? E então, ok, né? O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Então falou, valeu, até o próximo vídeo. E fui!